Temos esse domingo a alegria de começarmos mais um curso de escola bíblica, oportunidade de refletirmos nossas vidas conjugais, outros tantos que se encontram em fases diferentes da vida, casais mais experientes, casais em namoro, processo de se conhecer, casais que já se encontram num noivado. A expectativa do nosso curso hoje é termos a oportunidade de sermos renovados para aqueles que têm já uma longa experiência de casamento, ou mesmo instruídos a partir de assuntos novos para aqueles que estão começando a pisar nessa seara. Como de costume, vamos orar, colocar diante de Deus esse curso, a aula que teremos aqui hoje. Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos por essa manhã tão especial, te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de nos reunir como igreja e nos conceder o privilégio que é olhar para a sua palavra e refletir as nossas vidas à luz da sua revelação. Nós te louvamos e somos gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, a qualquer momento que vocês desejarem, fiquem à vontade para fazer qualquer tipo de interrupção, pergunta, colocação. Isso tende a enriquecer o nosso tempo. Então não se sintam de forma alguma constrangidos a ficarem quietos e sair com a pergunta na garganta, ok? Então vamos lá, pessoal. Nosso curso se chama Quando Pecadores Dizem Sim. Aqueles mais antenados no que diz respeito à literatura já sabem que esse é o título de um livro, que antigamente tinha essa capa. Hoje em dia, ele tem essa capa agora diferente, mas até onde eu vi, o material é exatamente o mesmo. Se você desejar se aprofundar mais nesse curso, na nossa livraria tem o livro disponível. Então você pode adquirir, ler com seu marido, com a sua esposa, sua noiva, e ter a oportunidade de ganhar ainda mais no que diz respeito a isso. No entanto, convém dizer que o livro ele é uma inspiração temática para o curso. A ideia aqui não é expor o livro, mas sim expor aquilo que a Bíblia nos diz a partir de uma certa orientação que o livro nos traz. A partir dessa realidade, nós vamos interagir com outros materiais adicionais, aquilo que os diferentes professores que estarão aqui nos trarão e nos conduzirão ao longo desse curso. Nós teremos 8 aulas ao todo, como é comum nos cursos de escola bíblica de nossa igreja. A primeira aula hoje, o que é essencial ao casamento. A segunda aula, a natureza pecaminosa e seus efeitos no casamento, com Fábio Ferreira. A aula 3, qual é a nossa teologia do casamento, com Willing. A aula 4, como lidar com as diferenças através da misericórdia, com Paulo Beltrão. A aula 5, mantendo a união através do perdão, com Oswaldo Carreiro. Em seguida, foco no lar em um tempo de distrações, com André Macedo. Construindo um legado de fé, com Bruno Boroto, encerrando na aula 8, transformados pela graça, com o Alexandre Oliveira. A expectativa é que, passando por esses 8 domingos, cada um de nós seja encontrado melhor instruído a respeito daquilo que a palavra do nosso Deus nos diz, assim como absolutamente envolvidos na prática no lar, nas expectativas que Deus tem em sua palavra. Entrando efetivamente no conteúdo dessa nossa primeira aula, o que é essencial ao casamento, e aqui, embora esteja faltando ali a pontuação, é uma pergunta. Que tipo de respostas alguém poderia dar para isso? Seja respostas que você julgaria legítimas, bíblicas, adequadas, ou pífias, inadequadas, loucura, que respostas alguém daria? O silêncio talvez seja uma. O silêncio é fundamental, olha aí. Ó. Respeito. Fidelidade. Deus. Dinheiro. Oi? Amor. Um homem e uma mulher. Mais alguém? De fato, vocês colocaram algumas coisas aqui, poderia rapidamente pensar, sejam coisas boas ou não, que pessoas poderiam dizer. Deus, a Bíblia, amor, compatibilidade, dinheiro, emprego, casa, cumplicidade, respeito, viagens, filhos. Diferentes expectativas uma pessoa pode ter para compreender aquilo que a direciona dentro da expectativa de constituir família.
de adentrar nesse ambiente, nessa aliança tão especial que é o casamento, tal como Deus assim o quer. Mas efetivamente, quando nós perguntamos o que é essencial para o casamento, ao invés de fazermos o exercício como eu fiz aqui, dando a cada um de nós o direito de dizer o que é essencial ao casamento, convém, na verdade, perguntarmos quem diz o que é essencial ao casamento. São pessoas que dizem? São os influenciadores, as influenciadoras da vida perfeita no Instagram, no TikTok, que a louça magicamente desaparece, que a roupa você suja, coloca, some, aparece ali já direitinha, que o boleto está sempre pago, que todos os dias é bom dia, boa tarde, boa noite. São pessoas influenciadoras que muito provavelmente têm muita coisa escondida que não aparece no seu feed, nos stories. É a sociedade que dita isso? A cultura, o nosso jeito de fazer as coisas, os maneirismos que um determinado grupo, em determinado lugar pode ter? Efetivamente, quando olhamos para o casamento e perguntamos quem diz o que é essencial, é preciso pensar quem diz o que é essencial, o que quer que seja, é efetivamente aquele que criou e que tem compromisso com aquilo que criou. E o criador do casamento é o próprio Deus. Definir o que é essencial em termos diferentes daqueles que o próprio Deus estabeleceu, necessariamente nos conduzirá para uma dinâmica familiar, conjugal, para uma dinâmica de relacionamento que nos afasta dos propósitos que Deus intencionou e que vai nos colocar em dinâmicas de vida que nos trarão tempos bastante conturbados. Alguns de vocês sabem, tenho 2 meninas em casa, uma de 3 anos e meio, quase 4, uma agora com 3 meses, e uma das coisas que eu faço bastante é trocar fralda. Abrir esse bodyzinho, trocar a fralda, fechar esse bodyzinho. Minha esposa está ali atrás para testemunhar do que eu vou falar agora. Uma das coisas que eu sou mestre de fazer é começar por esse botão aqui. E quando eu começo a abotoar isso dali, esse bodyzinho, eu tô achando lindo. E quando eu termino, eu percebo que o body está todo torto. Porque eu comecei a abotoar na casa errada. E aí agora eu vou ter que desfazer tudo para conseguir abotoar esse negócio do jeito certo. E aí chega essa partezinha aqui de baixo, e eu acho que tinha que ter uma ABNT pro body de bebê, porque tem uns que aqui a parte são 2 botões, outro é 1 botão, outros são 3, outros são 4. Tem uns que inventam que o botão daqui tem que prender lá. E você fica, onde que eu prendo isso? Mas quando eu coloco e começo a trocar um body na casa errada, todo o restante fica errado. Quando eu começo a trocar essa roupinha do jeito errado, todo o processo fica errado. E não tem jeito de resolver isso se não admitir, tá errado. Se não admitir, estou fazendo do meu jeito, o meu jeito não dá certo. Se não admitir, isso aqui foi feito para ser de uma forma e eu inventei de fazer de outra. E desfazer tudo isso e começar do jeito certo. Na expectativa da palavra de Deus, no que diz respeito a casamento, família, relacionamento, não é difícil olhar para a sociedade e perceber o quanto que tantos de nós têm vivido uma vida achando que dá para abotoar do jeito que você quer. Achando que dá para dar um jeitinho. Achando que dá para fazer de qualquer forma. Mas dessa forma, nós não recebemos da parte de Deus aquilo que Deus diz que é essencial. Quando falamos do que é essencial, então, é preciso olhar para a palavra de Deus. Por exemplo, em Gênesis capítulo 2, versículos 24 a 25, texto que orientará a nossa aula hoje. A palavra de Deus nos diz: por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Percebam que o texto começa com uma espécie de conclusão. Por essa razão, tendo em vista tudo que foi colocado, tendo em vista o processo até aqui, tendo em vista os atos de Deus até aqui, tendo em vista as expectativas que Deus apresentou, por essa razão, casamento.
Por essa razão, família. Por essa razão, a vida conjugal vai acontecer. Ela não vai acontecer da expectativa do coração de dois indivíduos de viverem um relacionamento afetivo, mas ela vai acontecer sim do desejo de Deus de estabelecer um propósito cuja família passa por ele. Por essa razão. Para responder o que é essencial ao casamento, olhando para esse texto, quero apresentar 4 elementos daquilo que é essencial. Em primeiro lugar, propósito. Propósito certo. Por essa razão, o texto diz. Em segundo lugar, lealdade. Deixará pai e mãe. Terceiro elemento, aliança. Se unirá à sua mulher. E o quarto e último elemento, intimidade. Se tornarão uma só carne. Não tinham vergonha. Primeiro elemento, então, à luz de Gênesis 2, 24, para o sentido de o que é essencial ao casamento, propósito, casamento do jeito de Deus. Quando nós olhamos para o começo da palavra de Deus, o livro de Gênesis, os primeiros capítulos, nós temos ali os atos criadores de Deus. Como Deus criou o mundo, de que forma ele criou o mundo, quais foram as funções que Deus estabeleceu para tudo aquilo que ele criou no mundo. Em Gênesis 2:18, após ter criado tudo aquilo, ter criado o mundo, ter criado os animais, ter criado a vegetação, ter criado as leis que regem o universo, os astros, tudo. Deus olha para a condição do ser humano e diz: então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. É curioso que o próprio Deus assume a condição de olhar para um elemento que ele mesmo criou e diz, isso não é bom. A afirmação ela é especialmente significativa à medida em que tudo aquilo que Deus foi criando, ele foi dizendo isso era bom. Veja, por exemplo, no versículo 1:4, Deus viu que a luz era boa, separou a luz das trevas. Gênesis 1:10, Deus separa a parte seca, cria a terra, os mares. Deus viu que ficou bom. 1:12, ele faz brotar a vegetação, Deus viu que ficou bom. 17:18, firmamento no céu, luzes para afastar as trevas, Deus viu que ficou bom. Versículo 21, ele cria os grandes animais aquáticos, demais seres vivos, e Deus viu que ficou bom. Versículo 25, os animais selvagens, e Deus viu que ficou bom. E no versículo 31, a Bíblia diz, Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o 6º dia. Então, quando nós olhamos para a criação, para tudo que Deus fez, para tudo que Deus atribuiu propósito, em todo o tempo Deus olha e diz, ficou bom. Ele cria, atribui propósito e diz, ficou bom. Ele cria a ave, ele manda a ave voar, ficou bom. Ele cria a luz, ele afasta as trevas, ficou bom. Criação e função. Criação e atribuição de propósito. À medida que tudo aquilo que é bom, poderíamos dizer, bom é tudo que Deus criou e está habilitado para cumprir com o propósito criacional estabelecido. O que é bom? O que Deus olha na criação e chama de bom? É o que Deus fez e está pronto para cumprir o que Deus quer que seja feito. Se Deus cria uma ave para voar e ela não é capaz de voar, não é bom, mas ela voa. Se Deus cria uma árvore para dar frutos e ela é incapaz de dar frutos, isso não seria bom. Mas ela frutifica, por isso é bom. Mas no que diz respeito ao ser humano, Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. No mundo não caído, no projeto original de Deus, a solidão não é parte do projeto de Deus. Em que sentido não é bom que o homem esteja só? Ele está criado. Mas a parte de sua correspondente, ele não é capaz de cumprir com as expectativas que Deus tem
para os seres humanos enquanto imagem e semelhança. No mundo caído, pessoas ficam viúvas, pessoas ficam solteiras, embora não seja pecado ser solteiro, embora os solteiros tenham espaço no reino de Deus, dedicação especial no reino de Deus, no mundo não caído, absolutamente nenhuma dessas coisas seria um problema. Desfrutaríamos e viveríamos a realidade conjugal do jeito que Deus quer. Deus diz que não vai fazer qualquer pessoa, Ele vai fazer alguém que lhe corresponda, que auxilie e lhe corresponda, uma auxiliadora idônea. Um termo que, com frequência, alguns podem julgar de forma pejorativa, uma vez que alguns aqui são da esfera corporativa, podem pensar, auxiliar é cargo de entrada. Você chega como auxiliar, depois analista, coordenador, gerente. Mas na Bíblia, o termo auxiliar, eitzer, no hebraico, ele referencia somente a mulher e o próprio Deus, e Deus como aquele que auxilia, socorre, protege, faz com que seja possível a própria existência da nação de Israel. Um termo que o próprio Deus toma para si ao longo de toda a Bíblia, ele atribui à mulher na sua condição junto ao homem, para que homem e mulher correspondentes saiam do estado de não é bom e adentrem no estado de que é bom, porque cumpre com o propósito que Deus estabeleceu. Que propósito Deus estabeleceu e faz com que esse indivíduo saia de não bom para muito bom? 3 elementos. Estabelecer, espelhar e espalhar. Versículos 1, 26. A humanidade é conclamada, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. O ser humano é colocado no mundo por Deus com a responsabilidade de reger essa terra, de administrar esse mundo, de desenvolver esse mundo. Ele cria um jardim, mas a humanidade não é conclamada a viver num jardim, mas tornar esse jardim um lugar cada vez mais produtivo, cada vez mais glorioso no que diz respeito da promoção da imagem dos atos divinos naquele lugar. Ele não é chamado para ser dominado por essa terra, para ser escravo dessa terra, ele é chamado sim para reger, para representar a Deus aqui dessa forma como regente de Deus, homem e mulher, gerenciarem o mundo que Deus criou. Mas a família não é conclamada somente ao domínio, ela é conclamada também a espelhar a quem Deus é. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Diferente de todos os demais seres da criação, homens e mulheres são distintamente criados à imagem e semelhança de Deus, elementos que atribuem aquilo que somente seria visto até então em Deus e não nos demais elementos da criação, sua criatividade, seu amor, sua misericórdia, a capacidade de racionalizar, tomar decisões, desenvolver. E, sobretudo, não somente questões de natureza ontológica, de ser, mas também questões funcionais. Uma vez que Deus é o soberano sobre tudo, mas a humanidade o espelha, exercendo o domínio estabelecido por Deus no mundo que Deus criou. De que forma a humanidade faz isso, meus irmãos? Não perca isso de vista. É a família que está fazendo isso. É o casal que está fazendo isso. Sozinho esse propósito não está sendo cumprido. É o casal estabelecido que cumpre com isso. Espalhar. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. A família é conclamada para encher a terra de pequenos semelhantes, que são também imagem e semelhança de Deus. No mundo antigo, o domínio de uma divindade era comumente estabelecido pela presença de uma imagem que marcava, esse aqui é quem manda nesse país, nessa terra, ou até mesmo nessa casa. À medida em que, dentro dessa cultura de mundo antigo, essa humanidade se espalha, é como se a imagem de Deus, em todos esses lugares, declarassem, Deus é o soberano sobre tudo que está acontecendo aqui. E eles fazem isso através da fertilidade, da multiplicação
de terem filhos. Convém dizer, meus irmãos, nós vivemos num mundo em que há uma hostilidade substancial, seja em termos ideológicos ou até da vida prática, ao conceito de ter filhos. Em termos ideológicos, há quem diga colocar filho num mundo tão violento, tão corrupto, tão cruel. Há quem diga, já tem muita gente no mundo, vai faltar comida. Quando, na verdade, vai faltar comida porque tem pouco filho no mundo. Você vai em alguns países asiáticos, tem gente pagando bolsa para outras famílias terem filhos. E em termos práticos, a vida moderna está estruturada de um jeito que ter filhos é difícil. Sempre foi difícil. Mas diferente de um mundo bíblico em que a família era um núcleo produtivo, em que quanto mais filhos, mais até prosperidade naquele lar, hoje em dia isso gera desafios substanciais. Mas a família conclamada para sair do estado de não bom e adentrar o estado de bom à medida que ela cumpre o que é essencial ao casamento. Veja, estamos olhando ainda num mundo não caído, estabelecendo o governo de Deus, espelhando a imagem de Deus e espalhando a imagem de Deus por todo o mundo criado. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, eles se tornarão uma só carne. Eles viviam nus e não sentiam vergonha. É por essa razão. Não é para juntar duas contas bancárias. Não é para fazer simplesmente um acordo político, no caso de grandes nações de antigamente. Não é porque eu achei bonito ou bonita. Passa por isso, com certeza. Não é porque eu me senti sozinho, quero alguém, não quero envelhecer e não ter alguém. A Bíblia diz que a constituição do casamento, da família, foram estabelecidos por Deus como um canal de mediação das suas intenções abençoadoras para a humanidade. De revelar-se, de fazer-se conhecido, de estabelecer um relacionamento conosco. E Deus escolheu fazer isso através de famílias. Escolheu fazer isso através de um casal. Qual o propósito do casamento? Defino. A união pactual entre um homem e uma mulher, com o objetivo de constituir família, visando refletir a majestade de Deus e governar o mundo criado, desfrutando de intimidade profunda. Algumas partes aqui que veremos com mais profundidade ao longo da aula. União pactual. Não é a amizade do parquinho. Não é a amizade colorida. Não é simplesmente alguém que eu desfruto, exploro emocionalmente, sexualmente, financeiramente, e quando eu não quero mais eu largo e procuro outra. União pactual. Entre um homem, uma mulher. A intenção de Deus declarada em Gênesis é uma relação que não tem outros indivíduos estabelecidos aqui. Veja bem, no propósito de Deus ali de encher a terra, faria sentido, Adão, está aqui a Eva, a Maria, a Joana, dentro da ideia de vamos encher isso aqui rápido. Mas isso não revela aquilo que Deus quer revelar, a realidade de uma só carne, do Deus que é um, mas que são três pessoas. Um homem e uma mulher. Homem e mulher. Com o objetivo de constituir família. E não qualquer outra sociedade que não aquela estabelecida dentro da palavra de Deus. Com que propósito? Visando refletir a Deus, governar o mundo, desfrutando de intimidade profunda. E aqui, obviamente, comumente, normalmente, no mundo caído, a gente sabe que isso nem sempre vai acontecer por diferentes razões, mas normalmente, comumente, acompanhado da geração de filhos. O que nós vemos aqui? Lealdade, aliança e intimidade. O que distorce esse propósito? Pecado. Mas vamos dar nome. O que distorce lealdade, aliança e intimidade? Pecado é um guarda-chuva bem grande. Egoísmo. Pode afetar o conceito de intimidade, lealdade.
Que distorções nós temos dessa realidade? Imaturidade. Alguém falou junto? Individualismo. Você falou alguma coisa, Maria? Nós vamos ter um último slide para falar exatamente sobre o casamento sobre aliança. Na verdade, o segundo slide. Casamento sobre aliança. Como aliança. Sim. Hoje você tem, inclusive, o conceito de contrato de namoro. Porque antes o conceito era o seguinte: eu não quero me casar, por isso eu vou uma união estável. Só que hoje você tem o conceito: eu não quero uma união estável, então eu vou fazer um contrato de namoro que diga que nós não queremos uma união estável. São dinâmicas da vida moderna. E, gente, não caiam no erro de achar que as dinâmicas do mundo hoje são piores ou melhores do que qualquer outro momento. O coração do ser humano caído é o mesmo. O problema continua sendo o mesmo. A necessidade que ele tem de se encontrar com o seu Criador, ser perdoado por Jesus Cristo e viver a vida que Deus quer para ele viver, efetivamente uma vida de alguém regenerado. A forma como isso vai acontecer vai ser diferente. Mas vamos explorar então esses 3 pontos aqui. Lealdade, a relação suprema entre seres humanos. A Bíblia nos diz: por essa razão, já exploramos isso, o homem deixará pai e mãe. Então veja, por essa razão, de tudo que nós falamos, desse propósito de Deus, desse projeto de Deus, de se revelar, de fazer conhecido, de estabelecer domínio, por essa razão, o primeiro elemento que vai constituir o que é essencial ao casamento: o homem deixará pai e mãe. Qual o sentido de deixar? Abandonar aos pais? Ai, finalmente vou sair de casa. Bloqueia no WhatsApp, nas redes sociais, nunca mais olha na minha cara, não aguento mais essa família. Mudança geográfica? Pronto, vou sair desse bairro, vou para outro. Tem aquela piadinha de vá morar num lugar que a sua sogra não vá de mala, mas também não vá de chinelo, né? Então você acha um meio termo ali. Eu saí do Rio de Janeiro para cá, então ela precisa pelo menos de uma malinha de viagem. Mas brincadeira, minha sogra é uma benção. Mas é mudança geográfica, é simplesmente sair de casa. Quando eu saio de casa, isso significa que eu deixei meus pais. É sair da dependência financeira. Então, pronto, agora eu não dependo mais de nenhum real da minha família, isso significa que eu deixei meus pais. É sair da dependência emocional. Não, quando eu me sinto triste, eu ia para o meu pai, para minha mãe, agora eu deixei meus pais. A expressão bíblica, no original hebraico, azab, pode até ter o conceito de abandono. Afastar, abandonar, negligenciar, deixar ir. No entanto, a proposta bíblica de deixar pai e mãe não é a negligência, muito pelo contrário. Tudo isso que nós falamos aqui, embora em maior ou menor grau, pode de alguma forma estar presente na vida moderna, dentro do conceito de deixar pai e mãe. No mundo bíblico, no mundo em que isso aqui foi escrito, em primeiro lugar, você não saía debaixo do guarda-chuva do pai. Era uma sociedade patriarcal. A família é núcleo produtivo. Você também não se mudava geograficamente. É basicamente o seguinte: você pensa que o povo que primeiro recebeu isso originalmente está atravessando o deserto. Então eles tinham uma tenda aqui, no máximo eles vão falar: olha, não aceito uma tenda a menos de 100 metros. Então vai para ali. Quando se estabelece na terra, o pai trabalha na terra, o filho trabalha na terra, os netos trabalham na terra, cria gado, todo mundo vai criar gado, trabalha com ferro, todo mundo trabalha com ferro. Você não muda de casa naquele mundo antigo. Você continua naquele mesmo núcleo. Num certo sentido, você tem independência financeira, mas você participa das finanças daquele núcleo familiar que envolve todos aqueles diversos personagens. E, de fato, há uma independência emocional que surge não somente do casamento, mas do próprio amadurecimento e vida adulta. Mas não se esqueça que em Provérbios, a gente precisa virar essa chave, tá, gente?
A gente lida com Provérbios sempre para falar com criança. Quando Provérbios está falando com reis, Provérbios está falando com um jovem que é capaz de sair na rua e bater nos outros, Provérbios está falando com alguém que é capaz de adulterar contra a sua esposa. E para essa pessoa está dizendo, não abandone o que sua mãe falou para você, o que seu pai falou para você. Há uma esfera em que avós serão uma influência de autoridade, de legado, não de direcionar a vida do casal, mas de ser um alicerce firme de fidelidade na história dessa família. De ser um testemunho sólido quando aquele pai, aquele tio, aquele filho falhar, tem para onde olhar. Esse homem falhou, esse homem caiu, esse homem quebrou, mas isso aqui não é o único jeito de ser homem. Meu tio está ali, ó, fiel, caminhando com Deus. Essa mulher quebrou, essa mulher foi numa direção absolutamente errada, mas isso aqui não é meu referencial de ser mulher, não é o único referencial que eu tenho. Minha avó está ali, ela é fiel, olha a bênção de Deus na vida dela. Então, quando entramos numa esfera de deixar, em que simplesmente eu abandono tudo, eu perco a bênção do núcleo familiar que a Bíblia nos apresenta, de sermos banhados por um legado de fé, construído em diferentes ramos dessa família, e que nos abençoam de muitas formas. Esse é o ideal de Deus. Eu sei que alguns de vocês vão falar, você não conhece minha família. Aqui a maior parte está quebrado e só sobrou eu para ser algum referencial de alguma coisa boa. Ah, você não conhece minha família. Se eu chamar alguém aqui para perto, eu tomo golpe. Esse é um mundo caído, meus irmãos. Mas é pelo prisma do mundo caído que a gente vive a nossa vida. Você está casando agora? Daqui a pouco você vai ter filhos. Você está casado já há tempo, você tem netos. Você está começando algo novo. O que foi feito da sua família no passado não significa o que vai ser estabelecido da sua família no futuro. Você pode agora começar uma nova realidade na história da sua família. De gente comprometida com Deus, que mutuamente se abençoa e não viver numa ilha em que cada um vive a sua vida e deixa para lá. Não. Qual o sentido de deixar, então, na teologia bíblica? Na teologia bíblica, os pais governam sobre os seus filhos e os filhos devem obediência aos pais e recebem deles direção e disciplina. A suprema obediência do solteiro no que diz respeito a relacionamentos humanos é na esfera familiar, pai, mãe. E essa relação de lealdade implica em proteção, provisão e direção. Deixar os pais significa estar debaixo desse guarda-chuva, em que eu devo lealdade, eu devo obediência, eu sou suprido de direção, e sair dessa condição, por mais bela e positiva que seja, mas que não é boa, dentro da linguagem bíblica, não é bom que o homem viva só, e adentrar numa nova relação de lealdade. Ao deixar os pais sair debaixo dessa dinâmica, abre-se o espaço necessário para constituir uma nova relação caracterizada por essa suprema lealdade. A suprema lealdade entre duas pessoas passa a ser a esfera conjugal. Deixar pai e mãe como um primeiro passo dessa constituição da união pactual implica em alterar o centro de lealdade, alterar o foco da lealdade, da esfera familiar, pai e mãe, para a esfera conjugal. A partir desse momento, a lealdade conjugal tem nuances superiores à realidade patriarcal, à realidade de pais e mães sobre seus filhos. Isso implica em fidelidade, parceria, cumplicidade, proteção, provisão, crescimento. Quando efetivamente eu adentro numa realidade em que a minha lealdade foi entregue para outra pessoa, eu sou leal a você, e essa outra pessoa adentra nessa mesma realidade, eu sou leal a você, isso vai além da figura de relacionamento extraconjugal, de traição, adultério, não. Isso diz respeito à vida vivida juntos.
ao que a gente trabalha, ao que a gente vê, ao que a gente come, ao que a gente pensa, ao que a gente faz com o nosso tempo, a quem corremos em momento de dificuldade, o que falamos um do outro, como pensamos a respeito um do outro, o que conservamos e não deveríamos conservar como segredos em relação ao outro. Lealdade. Lealdade, talvez uma das virtudes mais ignoradas no mundo atual, seja em que esfera for, profissional, amizade, mas sobretudo conjugal. Lealdade. A lealdade na esfera conjugal vai implicar em diferentes bênçãos conjugais que são essenciais para o seu casamento. Mas o que acontece se eu não deixar pai e mãe e quiser viver casamento? Porque veja, meus irmãos, o pecado é basicamente isso. Querer algo abençoador sem os compromissos e a forma do jeito que Deus estabeleceu. Sempre vai ser isso. Desde a gênese do pecado, naquele diálogo com a serpente, o que a serpente oferece não é nada que, em certo sentido, Deus já não os tinha dado. Quando ela olha para aquela árvore e a gente vê a linguagem sendo construída, boa para o entendimento, boa para a alimentação, todas as árvores eram. Todas elas eram. Basta ler o texto de Gênesis. Conhecer o bem e o mal, eles conheciam a Deus, eles eram imagem e semelhança de Deus. Ser como Deus, eles eram imagem e semelhança de Deus. Em muitos aspectos eram como Deus. Mas o que Satanás faz ali é transferir para o ser humano as ambições do seu próprio coração, de ser como Deus, não do jeito que Deus estabeleceu. A criação, criados à imagem e semelhança de Deus. Mas ser como Deus como usurpação. Tomar o que Deus fez e fazer o que você quiser com ele. Então Deus cria comida. E a gente pode se alegrar em todo o banquete que Deus nos oferece. Mas você pode entorpecer sua mente com isso. Você pode entorpecer seu corpo com isso. Hoje em dia, uma categoria de influenciadores que simplesmente ficam parados na frente de uma câmera, comendo sem parar, enquanto os outros o observam morrer aos poucos. Deus cria a bebida, o vinho. Eclesiastes diz, para alegrar o seu coração. Não tem problema. Você se entorpece. Mata seu corpo, sua mente, seu coração. Deus cria relacionamentos que são benéficos, amizades, filhos, pais, marido e mulher. Mas ao invés de querer desfrutar disso, a gente quer desfrutar disso do nosso jeito, através de manipulação, mentira. Quando eu não deixo, e eu acho que não deixando, eu vivo essas bênçãos que acompanham a lealdade, isso sempre vai ser engano. Achar que você vai ter o que Deus quer te dar fazendo a coisa do seu jeito nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo. Precisa se arrepender. Dar o passo para trás, abotoar do jeito certo. Se eu não deixar, quando os pais não são deixados, o espaço necessário para a aliança não é disponibilizado. O propósito do casamento é descaracterizado. Com isso, o conflito gerado implicará em, dentre outros, infidelidade, traição mesmo, murmuração. Ao invés de uma lealdade em que os dois estão vivendo juntos as dificuldades da vida, alguém que só reclama. Difamação. Basta o marido virar as costas e a esposa está com a amiga falando tudo de ruim. Ou a esposa virar as costas e o indivíduo já está com uma outra mulher até falando alguma coisa. Vergonha. Vergonha de assumir a dificuldade que tem sido vivida e tentar esconder isso da família, tentar esconder isso das pessoas. Competição. Quem ganha mais? Quem que manda na relação? Quem que diz onde a gente vai morar? O que a gente vai comer? O que a gente vai fazer? Improdutividade, seu casamento para. Você não se desenvolve emocionalmente, você não se desenvolve financeiramente, você não se desenvolve como pai, como mãe, como pessoa. Falência. Em última instância, problemas financeiros acompanham a deslealdade. E por fim, divórcio, separação, a incapacidade de sustentar essa situação por mais tempo.
Vou ler isso aqui, em seguida vamos para o nosso intervalo. Como é que eu posso ser leal ao meu cônjuge? Em primeiro lugar, cultivando a convicção de suprema lealdade. Convicção. É que sentar, conversar junto, olhar para a Bíblia, é assim que a Bíblia diz, é assim que a gente vai viver. Se a gente não está vivendo assim, tem acordo para o outro chegar e falar, meu amor, a gente está descumprindo. Guardando as emoções para a esfera conjugal. O homem ou a mulher, absolutamente destratado dentro de casa. Quando chega no trabalho, bom dia senhor, bom dia senhora. Quando chega no trabalho, aquela secretária, o personal trainer ou quem for, é respeitoso, é amoroso, é querido, valoriza, elogia. Ah, essa pessoa assim vê o meu valor. E pouco a pouco a emoção vai ficando emaranhada. Guardando sexo para a esfera conjugal, como Provérbios diz, se saciando no manancial que Deus te deu. A Bíblia é absolutamente, como nós vamos ver mais à frente, pró-sexo. Ela fala para você não parar de fazer em 1 Coríntios. Não aceitando ou promovendo difamação. Não cultivando segredos. Segredo sempre vai dar problema. Na esfera da igreja, o cordeiro, o semeari, há uma piadinha que se diz que toda família tem um segredo, até a tia da salinha perguntar quem tem um pedido de oração. Mas não cultivando segredos. E depois dessa para rir, para vocês chorarem. Não esqueça, o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. A conta chega. Não aliando-se para a prática do mal. A gente vai para o intervalo e eu quero depois explorar esse último ponto através do exemplo de Ananias e Safira. Terminei falando, não aliando-se para a prática do mal. Há um casal muito emblemático na Bíblia que é justamente Ananias e Safira em Atos 5:1 e 5:1-2 e versículo 9. A Bíblia diz, um homem chamado Ananias com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Pedro lhe disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta aos pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. A lealdade é uma realidade na esfera conjugal, que deve promover o bem, a bênção, a frutificação desse casal. Mas o que esses indivíduos fazem é usar a lealdade para promover o mal. O que acontece aqui é que Barnabé vende uma propriedade, entrega voluntariamente, não precisava fazer isso, como uma oferta aqueles bens. Um dos dois, vamos pensar uma conversa aqui hipotética, um dos dois fala, legal isso aí. Você viu, bateram palma, elogiaram, falaram, olha que legal que o Barnabé fez. A gente tem o terreninho lá, tá parado. Vamos vender? A gente entrega uma parte e diz que é tudo. E o outro, ao invés de falar, tá louco, homem? Pega e fala, não pensei nisso antes, cara. Genial. Mas quando a Bíblia diz que eles entraram em acordo, isso significa que teve um papo. Como a gente vai fazer isso então? Ah, não, a gente vai fazer assim, assim, assado. E eles vão com o roteirinho pronto. A Bíblia deixa isso muito claro quando primeiro chama o marido e ele conta o roteirinho. Depois chama a mulher e ela conta o roteirinho. Eles combinaram. Eles usaram a lealdade para promover o mal. Exemplo de cumplicidade. Olha que casal unido. Pena que unido para a prática do mal. Meus irmãos, o casamento pode promover isso, distante das intenções de Deus. Esconder segredos, dar golpe, ferir pessoas, maquiar um mau caratismo. Para Ananias e Safira, o fim foi a morte. Nesse mundo, enquanto estamos aqui, infelizmente, nós não veremos todas as maldades punidas. Vão ter crápulas que ficarão velhos e morrerão de velhice. Mas não há segredo, iniquidade, corrupção, maldade, enganação ou golpe que aconteça à parte dos olhos do justo juiz. E como alguém disse certa vez, a pessoa que com tranquilidade diz, somente Deus pode julgar o meu coração, está louca,
Porque ela deveria dizer isso tremendo. Pode ter escapado do juízo dos homens, mas vai comparecer diante de Deus. Pode não morrer como Ananias e Safira aqui nessa terra, mas vai morrer um dia. E vai comparecer diante do justo juiz e vai prestar contas por aquilo que fez com a sua própria vida, com o seu casamento. Terceiro elemento, aliança. A união como expressão pactual. O casamento é uma aliança. Por quê? E aí? Palpites? Expressão de compromisso, né? Tem que verbalizar aquilo que se deseja. Uma expressão de compromisso, ok? Mais alguém? O pessoal gosta do silêncio, assim. Estou entendendo isso aqui, né? Porque Deus estabeleceu assim. Não fosse assim lá em Miqueias, ele diz que Deus é testemunha da aliança que você fez com aquela mulher. Joia. Deus é testemunha. E essa é uma linguagem típica de aliança. Joia. Eu acho que Deus tem esse caráter de ser um Deus de aliança. O casamento, de certa forma, espelha a relação com Deus. Excelente. Alexandre está falando de Deus como um Deus que se relaciona com a humanidade através de alianças, né? Essa é a forma como Deus faz. Verdade. A salvação, ela é uma aliança através de Cristo Jesus, a sua igreja. Sim, estamos na nova aliança, uma nova aliança que temos com Deus por meio do sangue de Jesus. Celebramos isso essa manhã na ceia do Senhor. Mas vamos lá. A linguagem para aliança. Os termos bíblicos clássicos para descrever uma aliança, eles não aparecem no texto de Gênesis 2:24. Existe uma terminologia própria para falar de aliança que não está ali, mas não está ali, por exemplo, também na aliança que Deus faz com Adão. E no curso de Pentateuco eu demonstrei, porque eu entendia que havia uma aliança ali. No entanto, boa parte dos elementos característicos de uma aliança estão presentes no texto. A aliança ela é voluntária entre duas pessoas, ou naquele mundo bíblico, normalmente, um rei suzerano e o seu vassalo. Ela é acompanhada de testemunhas e são feitos votos que implicam na vinculação de um ao outro aos termos do pacto. E não está aqui, normalmente, acompanhado de um memorial daquilo que foi estabelecido na aliança. E vocês vão ver que o memorial está presente também. Por essa razão, ele vai se unir à sua mulher. Por conta da intenção do que Deus quer fazer, ele vai se unir à sua mulher. Qual o significado da união? O termo bíblico, davak, apegar-se, agarrar, vincular, é um termo que pode ter diferentes apresentações ao longo da Bíblia, mas só para entendermos um pouco da intensidade do que está sendo trabalhado aqui, Jó, na sua agonia, utiliza esse termo para descrever os ossos se agarrando à carne, à medida em que ele padecia na sua dificuldade. E segundo Samuel, Eleazar, ele brigou tanto, lutou tanto na guerra, que a mão dele ficou agarrada, grudada na espada. Ele não conseguia mais abrir aquela mão ali de tanta intensidade daquele combate. Ficou unida. Em Jeremias 13:11, isso é associado à ideia de um cinto, porque assim como um cinto se apega à cintura de um homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá. A imagem é da associação intensa entre esses dois indivíduos. No que diz respeito ao casamento, a união é a vinculação entre o homem e a mulher. Ao unirem-se, eles estão associando-se uns aos outros a um nível profundo, e a expectativa bíblica é que essa união seja um símbolo poderoso de comunhão, aliança e da revelação trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo, o nosso Deus. Em Gênesis 2:24, podemos dizer, a união ela é singular. Em primeiro lugar, ela é entre um homem e uma mulher, não tem outras pessoas aparecendo aqui. A união acontece entre esses dois indivíduos, são eles que... Muito obrigado, eu sempre esqueço de passar essa lista. Lista de presença passando aí, tá, pessoal? Ah, então tá certo. É singular.
acontece entre os dois. Ela é pública. Não é escondida, não é aquela coisa Romeu e Julieta que vai fugir para um lugar e escondido de todo mundo, agora nós nos amaremos eternamente. Não, ela é pública. Ela é feita diante de Deus e da sociedade. Por mais que o indivíduo seja um ateu, que odeie ao Senhor, essa união tem Deus como testemunha. Todas as famílias da terra tomam o seu nome. E ele só está fazendo aquilo porque Deus o criou e está fazendo o que Deus criou. Casamento. Ela é voluntária à medida em que é pela disposição das partes. Gênesis diz, deixará o homem, vai se unir. Ela é universal em todas as culturas do mundo. Tem jeito diferente de fazer. Cerimônia diferente de fazer. Mas há uma universalidade da constituição da união singular, pública, voluntária, pactual entre um homem e uma mulher. Mais ou menos distorcido em diferentes culturas da humanidade. Mas se chega alguém aqui na igreja hoje, que veio da Índia, e casou diante dos deuses hindus, é casamento. Está casado, não tem que recasar para poder ter a bênção de Deus. Está casado. São falsos deuses. Quem criou casamento foi Deus. Está casado. E é pactual. Através da união, esses indivíduos estão vinculados aos termos pactuais. É possível violar. É possível pecar de formas que não era possível antes. Eles estão unidos em uma nova dinâmica. E, meus irmãos, é preciso entender, nem toda forma de dois indivíduos se juntarem os insere nessa condição, já falamos. Em primeiro lugar, é preciso deixar pai e mãe. Se não deixou o pai e mãe e quer se unir, isso não é casamento. Ao menos não é a intenção do que Deus está colocando aqui, vai trazer problema. Se a gente quer simplesmente passar tempo juntos ou o que for, não é casamento. Há uma situação bem interessante no encontro de Jesus com a mulher samaritana. Há uma mulher que certamente teve muito sofrimento na vida, não sabemos o porquê, mas no seu encontro com Jesus, ela diz para ele, não tenho marido. E Jesus diz, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora você vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Qual o pano de fundo de vida dessa mulher, a gente não sabe. Ela foi viúva 5 vezes? Ela foi repudiada 5 vezes? A gente não sabe. Mas o fato é que ela está envolvida numa união com alguém que ela falou para Jesus que não era marido. E Jesus disse, é verdade. Não é. Você falou certo. Quais são as implicações dessa união? Então, meus irmãos e irmãs, só antes de virar a chave aqui, vamos trabalhar isso com clareza a partir de algumas condições da vida moderna. Sexo não é casamento. Você tem aquela visão de engravidou, agora tem que casar. Engravidou, agora virou família. Não, com calma. Eventualmente um erro foi cometido ali. Isso não implica que eventualmente você vai colocar agora 2 adolescentes, 2 jovens sem menor estrutura na condição de cometer um erro, um outro erro, e isso vai pegar e vai destruir uma família. Vamos com calma, vamos lidar caso a caso. Existe perdão, existe graça, restauração. Sexo por si só não é casamento. Então se a pessoa teve relações sexuais com 10 pessoas, ela está casada com as 10. Não. Casamento acontece numa relação de deixar, unir e consumar. União estável não é casamento. O fato de que a sociedade disse que vocês vivem uma realidade é diferente de vocês voluntariamente se colocarem diante de Deus e assumirem um compromisso nos termos que Ele estabelece. Quais são as implicações dessa união? Você colocou que o exemplo de um casal da Índia, que casou diante dos deuses deles, se eles chegam aqui, a gente reconhece de fato que estão casados. Mas aí você também colocou o contraponto, que se o casal está unido através de uma união estável, isso não é casamento. Então, qual que é o critério decisor para a gente legitimar um casamento? É o reconhecimento societário? É o reconhecimento diante de Deus, ainda que esse Deus seja um Deus falso?
quer dizer que se o casal se reconhece apenas diante de Deus voluntariamente, diante de uma série de pessoas, mas não casa civilmente no Brasil, eles são casados diante de Deus, não são qual é o critério? O critério passa por esses elementos que nós estamos colocando aqui. Deixar, unir, consumar. É o último passo que a gente vai colocar. Então, por exemplo, numa questão de união estável, não houve essa disposição de seguir a condição que a Bíblia coloca, mas sim uma implicação jurídica que terceiros impuseram sobre aquela relação. Não, se você simplesmente abandonar a sua esposa, a pessoa que você tem uma relação, ela vai lá, briga e pronto, ela vai ter todos os direitos. Você não precisa concordar com isso. A outra ganhou na justiça o direito de que tinha uma união estável. Entende? Os dois não precisam concordar para que a sociedade diga que tem uma união estável ali. O que define uma união estável, se tiver alguém aqui da área do direito, pode acrescentar o que eu vou esquecer com certeza, mas é o fato de ser uma união pública, duradoura. Eu lembro só desses dois, não sei se tem mais. Mas eu sei que pública e duradoura, todo mundo sabe que está junto, já tem um tempo junto. Acredito que morar junto também seja um elemento que constitua, mas é sempre de outros. Então, por exemplo, na ilustração que eu coloquei de um casal hindu, por exemplo, diferentes culturas podem ter maiores ou menores distorções em relação a isso. Mas vai existir um elemento de nós estamos constituindo uma família. Eu estou dando um passo de te receber como a minha esposa, você está dando um passo de me receber como seu marido. A sociedade inteira está vendo que isso está acontecendo, nós seremos reconhecidos dessa forma. Quando eu for preencher um cadastro, vai estar lá Estado Civil, eu vou colocar casado e ninguém vai questionar isso. Oi? Não, eu estou pressupondo o reconhecimento público. O Estado é uma realidade da vida presente. Porque existe vida presente, isso é assim. O Estado é uma realidade da vida presente. Ele não tem como ignorar esse fato à medida que nós temos uma consideração como essa. Mas isso vai estar presente e isso não vai ser questionado. Entende? A sociedade não questionará a realidade daquele casamento. Não é casado. Não, é efetivamente casado uma vez que aquilo ali aconteceu. Você citou, por exemplo, a questão de casamento religioso. Né? O Fernando costuma brincar, né, que ele não faz casamento, que ele faz um culto que celebra a família. Né? Na nossa sociedade, o culto público que a gente faz, com os votos e tudo mais, é excelente, é um ótimo momento, façam tudo isso, vocês que estão noivos. Mas efetivamente isso, a parte desse reconhecimento da forma como o nosso mundo é hoje, isso não te constituiria casado no mundo presente, na forma como a sociedade brasileira, digamos assim, está organizada. Ok? Só para entender um pouco melhor, você está dizendo que o reconhecimento desse casamento, independente da religião, ou de cada um, mas isso não está debaixo do que realmente se espera desse casamento, e ele não está debaixo da bênção de Deus. Olha, vai estar debaixo da bênção de Deus? Existe um conceito importante para pensarmos aqui, pessoal, que é o conceito de graça comum. O que é graça comum? Deus faz com que a chuva caia sobre os justos e os injustos. Ele faz com que aquele indivíduo que seja odioso, que ele tenha momentos felizes na vida, que ele coma comida boa, que ele tenha filhos e se alegre nos seus filhos. Então, há uma disposição da graça de Deus que ele abençoa sem distinção. Crentes ou não crentes. Família é projeto de Deus. Deus quer que mesmo o indivíduo que o odeia, que é descrente, seja fiel à sua esposa, eduque filhos com princípios corretos, efetivamente desfrute desse lar, tudo isso que a gente está falando aqui. Agora, essa disposição de graça, mesmo para o descrente, isso vai efetivamente ter uma relação em o quanto esse casamento, mesmo de alguém que nunca leu a Bíblia, coaduna efetivamente com as intenções de Deus ou não. E mesmo quem nunca leu a Bíblia, entendendo que Deus é o Criador de todos nós, há em todos nós uma consciência, há em todos nós quase que uma lei moral no coração. Como Romanos 1 nos diz, não só é capaz de direcionar a nossa vida, como é capaz de nos condenar. Romanos 1 diz isso. Isso nos condena. Essa lei no coração. Então, é casamento também. Pode desfrutar de bênção à medida que é graciosamente receptáculo da bênção de Deus
na esfera de fidelidade, na esfera de lealdade, tudo que estamos falando aqui. Mas isso não implica em amizade com Deus, isso não implica em salvação, isso não implica que vai viver para sempre com o Senhor na eternidade. Essa é a diferença de uma graça especial. Você pode ter um influenciador na rede social que é um ateu, que dá ótimas dicas sobre família. Parênteses. Se é melhor, tem gente que é crente, cristão comprometido com a Bíblia, que dá ótimas dicas de família. Não precisa estar aqui, mas estou só dando um exemplo. E a família dele pode ir muito bem, tá bom? Mas, efetivamente, isso não muda a condição dele de oposição em relação a Deus, isso não muda o fato de que ele está afastado do Senhor, isso não muda o fato de que, ainda que debaixo da graça comum, ele vá se ver efetivamente escravo das condições pecaminosas que o colocam, e é bastante provável que isso vai gerar ainda desafios maiores no lar do que o de um indivíduo que se encontra regenerado, caminhando em maturidade com o Senhor. Veja esse adendo, tá? É diferente você ser um regenerado caminhando em maturidade com o Senhor e você ser um crente que quer viver de qualquer jeito. Tá bom? Então seria por aí. Vamos seguir então aqui. Implicações da união. Família. Estar habilitado para os propósitos divinos no lar. Segundo, desfrute. Habilitado para celebrar a aliança. Terceiro, intimidade. Habilitado para um relacionamento profundo. E quarto, responsabilidade na condição de casados, novas tentações e pecados. Até você casar, é impossível você adulterar. Então, você não tem como pecar desse jeito. Você não é casado, você não tem como adulterar. Quando você casa, agora tem uma nova tentação. Uma nova responsabilidade, um novo ambiente que você vai ter que vigiar. Até você casar, você não tinha que se preocupar naquela relação que Efésios nos estabelece, de maridos amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. E, gente, não é porque é um mandamento positivo que a gente esquece que não amar, o aspecto negativo, é um pecado. E na esfera da submissão que a Bíblia apresenta, isso também não era uma preocupação que você tinha que ter. Mas à medida em que você casou, isso surgiu de novo agora. Novidade na sua vida. Novas tentações, novas possibilidades de cair, novos ambientes de vigilância. Você tem implicações a serem consideradas aqui. E por fim, intimidade. As bênçãos conjugais. A Bíblia diz que por essa razão, tudo isso que Deus quer e fez, eles se tornarão uma só carne. E nessa dinâmica de vida, eles viviam nus e não sentiam vergonha. Qual o sentido de uma só carne? Parte da expressão é aquilo mais comum que poderíamos entender, um eufemismo para a relação sexual. Tornar-se uma só carne é em si o ato conjugal habilitado, viabilizado pela esfera do deixar e unir. Deus cria o sexo como ato consumador dentro da aliança conjugal que está sendo constituída aqui. Na linguagem da aliança, olha que interessante, meus irmãos, o sexo é também um ato memorial, contínuo, do propósito do casamento e da pactualidade do casal. Então veja, ainda que a linguagem de aliança não esteja presente, o sexo é instituído por Deus como efetivamente a consumação do contrato. Naquela sociedade, a aliança ela seria normalmente cortada, e esse é o termo hebraico, né? Cortada através de sacrifícios. Você sacrificava animais e o ato desse sacrifício era o ato final consumador daquela aliança que aquelas partes estavam estabelecendo. Na proposta bíblica, o sexo efetivamente vai consumar essa aliança. Só que esse casal não vai fazer isso só na lua de mel. Por favor, não façam isso. Não vai ser só na lua de mel. Eles vão continuar fazendo isso. Só que se o sexo é o ato consumador de tudo isso que eu falei até aqui, que significa unir, de tudo isso que eu falei até aqui, que é deixar pai e mãe, se o sexo é o ato consumador de tudo isso que está acontecendo por essa razão, isso implica no sexo como um memorial. Ele cria o sexo de modo que se apresente o nível mais profundo da condição de união do casal e também escolheu que o ato de celebração, de lembrança, de consumação fosse também o meio
de geração da vida. Na proposta bíblica, toda vez que o casal se relaciona, ele não somente desfruta do prazer, da alegria, da presença, da intimidade, de todas essas bênçãos conjugais, como por meio dessa relação, eles celebram e lembram, somos uma só carne. Estamos unidos. Deixamos pai e mãe. E quanto mais esse casal faz isso, mais ele celebra, mais ele lembra. Veja, meus irmãos, como a proposta bíblica nunca é a coisa por si só. Nunca diz respeito somente a mim. É o casal celebrando com alegria, com prazer, com intimidade, com mútuo conhecimento, aquilo que vem da união, do deixar pai e mãe, e os lembrando que o que os formou casal, família, aconteceu debaixo do projeto, plano soberano de Deus, de se revelar nesses lares, de fazer conhecido, de transportar de um estado de não bom para o estado que cumpre efetivamente as suas intenções. O propósito, então, do casamento e do sexo. Por meio do sexo, todos os elementos do propósito de Deus para o casamento e a humanidade são ressaltados e lembrados. Não à toa, em toda a história, o sexo tem sido talvez a principal ferramenta de Satanás para a deturpação desse propósito. Deus o cria como ato consumador e como memorial. O que o ser humano caído faz? Ele tira o sexo de toda a dinâmica pactual, de toda a dinâmica da união, de toda a dinâmica do deixar pai e mãe, e o coloca em tudo aquilo que distorce essa realidade. Então, o propósito de Deus é que o sexo seja realizado entre duas pessoas, você vai fazer isso sozinho. A proposta de Deus é que o sexo seja realizado entre um homem e uma mulher, você vai fazer isso com alguém do seu mesmo gênero. O propósito de Deus é que o sexo seja realizado dentro de uma esfera conjugal, singular, tudo como colocamos aqui para vocês. Você vai fazer isso da forma mais leviana possível. Despir seu corpo, sua mente, sua vida para alguém numa noite que te use, que te descarte, e que não tem o menor compromisso de te mandar uma mensagem no dia seguinte. Foi só alguém que você encontrou num aplicativo, deu match e agora a vida que segue. Não são problemas da vida moderna. São problemas do coração humano. São problemas que nascem da proposta da serpente, são problemas que distorcem o propósito do casamento e que te fazem achar que você está desfrutando de alguma coisa boa. Mas é Deus quem diz o que é bom e é Deus quem diz o que não é bom. E enquanto a gente tentar falar que é bom o que Deus diz que não é, você vai bater cabeça. Como Blaise Pascal dizia, não sei se temos matemáticos aqui, você não pode apostar contra o infinito e ganhar. Você sempre vai perder. Se Deus disse, faz do jeito de Deus, porque do seu jeito você vai quebrar a cara. E deixa eu te falar mais uma coisa, se você é um crente em Jesus, você ama o Senhor Jesus, você entende que você foi salvo, alcançado pela graça de Deus, olha para tudo que eu falei aqui e não olha para isso do seguinte, puxa, me convenceu. Vou viver isso aí do jeito que Deus fez, porque eu quero essa bênção, eu quero essa fidelidade, eu quero essa lealdade, eu quero essa frutificação, essa produtividade. Deus pode te abençoar dessa forma. Mas, em primeiro lugar, queira o Senhor do casamento. Faça isso por causa do Deus que te salvou. Faça isso por causa do Senhor quem criou o casamento. Faça isso por causa do seu mestre, do Senhor Jesus que morreu por você naquela cruz e ressuscitou. As bênçãos acompanham. Propósito do casamento, falamos, a união pactual entre um homem e uma mulher com o objetivo de constituir família, visando refletir a majestade de Deus e governar o mundo criado, desfrutando de intimidade profunda. Essa efetivamente é a constituição que Deus apresenta e que através de um relacionamento sexual sadio, esses elementos vão ser lembrados. Lealdade, aliança e intimidade. Mas o texto segue ainda no verso 25. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha.
Bom, hoje em dia tem um monte de gente nu e sem vergonha. Mas não é essa imagem que a Bíblia quer colocar. A ideia de estar nu e não sentir vergonha demonstram justamente que a coisa não termina aqui, mas que isso daqui insere esse casal numa dinâmica muito boa, num relacionamento muito bom, num relacionamento muito frutífero. A condição de estar nu e sem vergonha, nós poderíamos dizer, seria o mais próximo de um felizes para sempre no contexto bíblico. A relação entre marido e mulher é de total entrega, total sinceridade, parceria completa, desfrute completo, respeito absoluto, sinergia de atuação, amizade genuína e plenitude das bênçãos divinas. A condição de se encontrar debaixo da aliança, vivendo as intenções de Deus, habilitaria aquele casal para efetivamente desfrutar essas dinâmicas. Num mundo caído, tudo isso vai gerar seus desafios. Por isso, ainda que esse seja um felizes para sempre, eu diria, não fosse o pecado entrar no mundo. Semana que vem nós vamos explorar bastante isso. Como é que o pecado mexe com tudo isso de bom que a gente falou? E deixa eu já preparar seu coração para tudo que for falado sobre como o pecado afeta isso. Lembra do que a gente perdeu em termos de facilidade para desfrutar essa realidade familiar. Porque naquele mundo não caído, era natural. Agora, tudo isso que foi falado aqui continua sendo a intenção de Deus para você, para sua esposa, para o seu marido, para o seu casamento. Não é olhar e dizer, o mundo é caído mesmo. Todo mundo trai, não dá para confiar, todo mundo mente, todo mundo difama, todo mundo transa com quem quer transar. Vamos viver de qualquer jeito, então? Não. Não é assim. A proposta de Deus está muito bem estabelecida. A vontade de Deus está muito bem estabelecida. E você pode decidir, você quer viver do jeito do mundo caído? Você quer viver no fatalismo de não tem jeito? É assim mesmo, vou viver desse jeito também. Mas, sobretudo, o Evangelho é que tem poder para restaurar nossas famílias e a intenção original de Deus. Você pode fazer esse curso. Você pode entrar lá na Amazon, livros mais vendidos de relacionamento conjugal. Pode ler tudo. Você pode entrar no site da igreja, cursos de vida conjugal. Você lê tudo. A maior bênção que o seu casamento pode ter é um marido convertido, arrependido diante de Cristo. Uma esposa convertida, arrependida diante de Cristo, aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, me ensina a ser marido. Senhor, me ensina a ser esposa. Como consequência de que antes de aprender de ser marido e mulher, aprenderem a ser marido e mulher, foram feitos filhos e filhas de Deus, foram perdoados, receberam o Espírito do Senhor e agora se encontram preocupados não simplesmente em agradar o marido e a mulher, não simplesmente em ter um casamento do jeito mais interessante, mas em ter o seu caráter trabalhado à medida do caráter de Jesus. Sabe o melhor marido que você pode ter? É o marido que mais se parece com o seu Salvador. Sabe a melhor esposa que você pode ter? É a esposa que melhor se coloca na condição de aprender de Cristo, de parecer com Cristo, de viver à luz do que Cristo tem. Ele é o modelo, Ele é o Salvador, e Ele é quem tem interesse em nos fazer assim. O Evangelho é a boa notícia de Deus, de que você não precisa viver longe dEle, de que você não precisa viver a vida a partir do prisma e condição do pecado, mas que você pode sim se arrepender dos seus pecados, se arrepender da sua vida distante de Deus, se arrepender da condição de fazer as coisas do jeito que você acha que é certo, entender que o seu pecado te distancia do Senhor, não para uma vida simplesmente aqui longe do Senhor, mas para uma eternidade separada dEle. E olhar para aquela cruz, para o seu Salvador que morreu por você, pagou a culpa, o preço do seu pecado, mas não permaneceu morto, está vivo.
Eu vou celebrar mais se você sair dessa aula convertido e te encontrar no céu do que com a sua família restaurada. Por isso você está ouvindo isso agora, se não crê em Jesus como seu Salvador, se arrependa, creia. É a sua única esperança de salvação. Creia no Senhor Jesus. Se arrependa. Entrega a sua vida a Ele. Não sei quanto tempo você está aqui ou coisa assim, mas creia no Senhor Jesus. Como consequência disso, aprenda com o Senhor Jesus a ser marido e mulher do jeito que Deus quer. Vamos orar? Pai Santo, essa manhã nós olhamos para tudo que o Senhor fez, para como o Senhor constituiu família, olhamos para aquilo que é essencial no casamento. E quando olhamos para o nosso coração, vemos o quão distante, com frequência, nós nos encontramos disso. As dificuldades profundas que enfrentamos para viver do jeito que o Senhor nos ordena. Nosso coração só pode se prostrar diante do Senhor, da sua graça, e clamar ao Senhor, nos ajude, nos socorra, nos edifique, conceda-nos a graça que precisamos para sermos maridos, mulheres que vivem o propósito do Senhor. Que possamos, ó Pai, a começar pelas nossas próprias famílias, formar um lar, uma descendência comprometida com o Senhor pelo poder da sua graça. Forma-nos maridos, mulheres, avós, tios, tias, que efetivamente coopere para as intenções do Senhor nesse mundo. E a cada um de nós, ó Deus, clamamos que o Teu Espírito nos persuada. E se há alguém aqui hoje, ó Deus, que o Senhor deseja encontrar, nós clamamos pela atuação da Sua graça e pedimos que todos nós sejamos encontrados rendidos diante de Ti, crendo e entregando absolutamente a nossa vida diante do Senhor. Consagramos nossas famílias a Ti, clamamos pela Sua bênção. Em nome do Senhor Jesus. Amém.